Vamos fazer essa leitura a uma só voz, Salmo de número 100. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Nós vamos estar orando, fazendo uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Te abrigo que esteja orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graças, Senhor, por nós estarmos reunidos aqui. Te dou graças, Senhor, por este privilégio que nós temos de chegar a Ti, ó Pai. Te dou graças, Senhor, porque muitos não têm este privilégio, Senhor, muitos estão impedidos de vir à Tua casa, nós temos este privilégio. Te peço, Senhor, que você esteja aceitando o nosso culto, Senhor, que você esteja aceitando o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, que eu te peço, eu te louvo, te agradeço. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. E o Salmo 96, está bem aí, só virar a folha, né, da sua Bíblia. Ele também nos convida a estarmos cantando ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Nós vamos estar cantando este cântico, este salmo, e vamos estar louvando ao Senhor. Glória
Vamos abrir mais uma vez nossas Bíblias, texto que se encontra Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Feche seus olhos. Hora de nós estarmos abrindo o nosso coração diante do Senhor e confessando os nossos pecados, pedindo ao Senhor misericórdia e perdão. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, humildemente, Senhor, para adorar e louvar e bendizer o Teu santo nome, porque eu sou o Senhor, é Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, ó Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Bom saber, Senhor, que o Senhor é um Deus justo, e se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, nos lava, nos purifica pelo sangue de Jesus, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não pecarmos mais, porque nós sabemos, ó Pai, que nós somos totalmente imperfeitos, Senhor, pecadores, miseráveis pecadores, Senhor, e carecemos muito, Senhor, das Tuas misericórdias, e sabemos que elas se renovam a cada manhã, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que aceite esta humilde oração, Senhor, e derrame da sua graça e da sua misericórdia e do seu perdão, Senhor, sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 33. Hino de número 33. Nós temos visto o Senhor operando o seu poder e derramando o seu amor sobre as nossas vidas, nos livrando dessa pandemia, cuidando das nossas vidas. Amor
Nós vamos agora entregar nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor tem derramado muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Momento de estarmos também servindo ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Entoando o hino de número 114. Hino de número 114. Brilho celeste. Vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida do pastor Amarildo. Vou pedir a nossa irmã Luzia que esteja orando.
Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abençoe, receba, Senhor Deus, a nossa adoração. Ó Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nesta noite. E agora, Deus, quando vamos ouvir a tua palavra pregada, Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a esquecer lá fora todos os nossos problemas, todas as nossas inquietações, ó Deus, do dia a dia. E que possamos, ó Deus, nos concentrarmos, ó Deus, em ouvir a tua palavra e guardá-la no nosso coração. Que ela venha para as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocá-la em prática. Abençoa o teu servo, ó Deus, para que ele possa ser um instrumento do Senhor, nas tuas mãos, ó Deus, para nos transmitir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Amós, no capítulo 4. Amós, capítulo 4, versos 4 ao 13. Amós, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 13. A cegueira espiritual de Israel. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amém. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Já preguei aqui nesse texto algumas vezes. Irmãos, para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, a gente tem que trazer algumas informações
à nossa memória. Uma delas é que esse profeta Amós, ele profetizou no ano de 792, entre essa data aqui, 792 a 740 antes de Cristo. E ele desenvolveu as suas profecias no reinado de Uzias. E o contexto em que a nação de Israel vivia era um contexto de uma falsa religiosidade. E esta foi a raiz dos outros problemas na nação de Israel. Nós vamos ver aqui num outro texto que a gente vai ler daqui a pouco, como a religião dessa nação se tornou uma religião falsa. E essa foi a causa, então, da idolatria que veio depois na nação de Israel e a injustiça social. Se nós fôssemos ler aqui os capítulos primeiros, nós iríamos nos deparar com essas informações aqui, a idolatria e a injustiça que havia em Israel. Então, Deus mandou o profeta para alertá-los, para avisá-los, como Deus sempre fazia, que eles estavam errados, vivendo em pecado, precisavam mudar de vida. Mas a nação de Israel é teimosa, o povo de Judá é teimoso, né? E eles persistiram no erro. Interessante que aqui eu quero destacar para deixar com os irmãos, existem várias outras, mas pelo menos duas lições muito claras e preciosas dessa passagem. A primeira delas é que haverá um dia de acertar as contas com Deus. E como é que a gente percebe isso aqui no texto? Com essa expressão que está aqui no verso, precisamente no verso 12, quando Deus fala assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse prepara-te, ó Israel, é uma evidência de juízo, de um acerto, de um ajuste de contas que Deus fará com a nação de Israel. Então, irmãos, essa é uma lição muito clara desse texto. Haverá um dia, né, de acertar as contas com Deus. Deus está dizendo isso para a nação de Israel. E aqui no verso 12, no início, essa expressão aqui, portanto isso te farei, ó Israel. No hebraico, a expressão é ambígua, ela dá margem para a expressão assim: e porque isso te fiz, ó Israel, prepara-te para o que virá. Então, o que Deus fez com a nação de Israel? Nós lemos aqui, Deus ele fez algumas manifestações de julgamento, de juízo na nação de Israel, de forma a avisá-los, a chamar a atenção deles de forma menor, mostrando que depois haverá um julgamento mais severo. E quais são esses julgamentos que nós vemos aqui? Vários. No verso 6, por exemplo, nós vemos aqui o julgamento de Deus, um juízo de Deus, onde ele fez o povo ter fome. A expressão no verso 6, também vos deixei de dentes limpos, significa que o povo passou fome, né, em todas as vossas cidades, e com a falta de pão em todos os vossos lugares. Essa foi uma das manifestações do julgamento de Deus, a escassez do pão, a fome. E a expressão, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A gente percebe aqui, vamos dizer assim, uma certa decepção, né, por parte de Deus com relação ao povo. Porque diante dos seus julgamentos, dos seus juízos, esperava-se que a nação de Israel reconhecesse o seu erro e se voltasse para Deus, se convertesse, abandonasse o seu erro, né? Mas Deus lamenta, com tudo isso, vocês não se converteram. Outra coisa, outra manifestação aqui está no verso 7, a falta de chuva. Além disso, retive a chuva 3 meses ainda antes da ceifa. Isso foi um desastre, né? Fiz chover numa cidade, na outra não. Deus tem poder para isso, né?
para fazer essa separação, né? Aonde não houve chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra para beber água, mas não se saciaram. E mais uma vez Deus disse assim: contudo, né, vocês não se converteram a mim. Eu fiz essa manifestação para chamar a atenção de vocês para voltar para mim, mas ainda assim não se converteram. Deus continuou dando avisos. Um outro aviso foi o das pragas, verso 9, né? Feri-vos, Deus está dizendo, eu feri vocês com crestamento e a ferrugem, multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, figueiras, oliveiras, devorou o gafanhoto, né? Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mais uma vez Deus pesa a mão, né? Manda um julgamento, um juízo, e o povo continua longe de Deus, né? Desobedecendo a Deus. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Lembra quando ele tinha enviado no Egito, né? Várias manifestações de julgamento. Ele até chama atenção para esse fato: como eu fiz no Egito, estou fazendo com vocês aqui. Interessante, irmãos, que tudo isso que Deus está falando aqui agora, através do profeta Amós, está registrado em Deuteronômio, no capítulo 28, as maldições em decorrência da desobediência na nação de Israel. Deus havia prevenido o povo lá atrás, de que se eles fossem desobedientes, não permanecessem no caminho, Deus haveria de pesar a mão sobre a nação. Não é a primeira vez que Deus está prevenindo o povo, não. Eles estão transgredindo o mandamento de Deus, né? E Deus então cumprindo aquilo que ele havia prometido, né? A peste, versos 10 e 11, né? Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Ele traz à lembrança aquele episódio, né? Sodoma e Gomorra. Isso não é folclore, não, foi uma narrativa histórica. Sodoma e Gomorra foram cidades que existiram e foram subvertidas pelo juízo de Deus, como nós conhecemos na Bíblia, né? Deus acabou com aquelas 2 cidades. E é impressionante, irmãos, que com tudo isso, todas essas manifestações da parte de Deus para alertar o povo para voltar para Ele, e o povo continua rebelde. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aí no verso 12, que ele fala: portanto, assim te farei, ou da outra maneira, né? Porque isso te fiz, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O que Deus está dizendo é que essas são manifestações que evidenciam um julgamento maior, que virá um dia na história, né? São avisos para que vocês se voltem para mim. Não vou fazer a aplicação agora ainda não, vou deixar para o final. Irmãos, uma segunda lição preciosa que eu tiro desse texto, a primeira é que haverá um dia, né, de acertar as contas com Deus. Deus está dizendo isso aqui. A outra é que esse dia de encontro com Deus demanda preparação. Porque ele fala aqui no mesmo versículo, né, verso 12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Demanda preparação. Esse dia desse encontro, né? Como é que isso se dá, irmãos? Essa preparação, ela se dá através do arrependimento. Como é que o povo deveria se preparar para encontrar com Deus? Se arrependendo dos seus pecados e voltando para Deus. A expressão "e converter" aqui é abandonar a estrada errada, o caminho errado, e voltar para Deus em obediência. Quero que os irmãos abram agora em Amós capítulo 5, de 21 a 27, que a gente vai ver como é que Deus não tem prazer em rituais, irmãos. Se os rituais partirem de pessoas que não vivem
de acordo com a vontade de Deus. Olha esse texto, capítulo 5, versos 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Deus falando isso. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Olha que coisa. Antes, aí Deus está dizendo, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, e Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Veja como eles se tornaram idólatras. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Interessante, né, irmãos? O culto a Deus, culto coletivo, o ritual que nós prestamos a Deus, porque toda vez que nós nos reunimos aqui, nós prestamos um culto a Deus de maneira coletiva, né? E a gente tem um ritual, que é a nossa liturgia, né? Os cânticos, as orações, né? Os momentos de culto. São rituais. A Santa Ceia é um ritual, né? O sacramento da Santa Ceia. Mas é interessante a gente atentar para o fato de que a gente pode fazer todas estas coisas sem adorar a Deus, sem cultuar realmente a Deus. Quando é que isso acontece? Quando nós o fazemos da boca para fora, sem estar envolvido de fato o nosso entendimento, o nosso coração. E mais do que isso, quando nós cantamos aquilo que nem de longe nós vivemos. Quantas vezes nós cantamos coisas, expressamos coisas aqui no culto solene, né? A Deus, que nós estamos com a vida completamente desvirtuada de tudo isso. Se fazemos isto, a reação de Deus é precisamente esta aqui. Ele está dizendo, as vossas melodias, Deus diz aqui, eu desprezo, né? Ele chega a dizer aqui, ó, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Em outras palavras, né, Deus tem prazer naquele culto da vida, no dia a dia, quem eu sou, nas coisas que eu faço, né, lá fora, como é a minha vida diante de Deus. Isso é que é culto. Aqui é apenas um complemento, uma extensão daquilo que eu já vivo no dia a dia. E Deus está cobrando isso da nação de Israel, né? Então, irmãos, Deus está dizendo, preparem-se para um encontro comigo. Essa preparação, ela envolve um arrependimento genuíno e uma volta em obediência para Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, antes de vocês cantarem bonito, faça o seguinte, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Pratiquem justiça nos vossos arraiais, falem a verdade um com o outro. Assista os necessitados, exterminem, acabem com a idolatria, se voltem para mim, para o culto genuíno ao Deus vivo, né? Deus está dizendo isso para a nação de Israel. Agora eu quero fazer duas aplicações. A primeira, irmãos, é que esse texto serve de alerta para nós, para nos lembrar de que um dia teremos que acertar as nossas contas com Deus. A nação de Israel estava sendo chamada a atenção para aquela época,
Nós crentes somos alertados em textos como esse que um dia nós também teremos de acertar as nossas contas com Deus. A Bíblia fala disso em outros lugares? Sim. Só para os irmãos terem ideia, Mateus capítulo 25, Jesus fala do grande julgamento. Nós haveremos de nos comparecer diante do tribunal de Deus. Lucas capítulo 16, verso 2, tem a parábola lá do juiz iníquo. Muito interessante quando Jesus fala assim com aquele juiz, com o administrador, né? Presta conta dos teus bens, dá conta da tua mordomia. Um dia Deus vai pedir conta dos nossos bens. Porque, irmãos, nós não somos donos. Deus nos dá coisas para administrarmos por um tempo. Até o tempo é de Deus. O que eu faço com o tempo que Deus me dá? Com o dinheiro que Deus me dá? Como eu administro? Ele um dia vai nos pedir contas. Eclesiastes, mesmo no capítulo 12, verso 14, diz lá que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5,10 diz lá que todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba aquilo que tiver feito por meio do seu corpo, ou o bem ou o mal. Só alguns textos, temos vários outros que nos mostram que um dia nós teremos que acertar as nossas contas com Deus. Portanto, essa advertência: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, serve para nós também. Irmãos, nós precisamos nos preparar à altura para esse encontro. Eu fico impressionado com a gente, porque a gente às vezes se prepara tanto para alguns encontros, né? Alguns compromissos, pensamos em tantos detalhes para estarmos prontos para aquele compromisso, né? Imagina o encontro dos encontros com o próprio Deus que nos conhece do avesso, né? A quem nós temos que prestar contas. Então esse dia demanda preparação, né? Esse encontro. E nós precisamos nos preparar à altura. Mas a pergunta é: como é que eu faço isso? Como é que eu me vejo preparado para esse dia, para essa experiência? Não existe, irmãos, uma outra saída para nós do que essa aqui, ó. Nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus em arrependimento e fé em Jesus Cristo, porque nós não temos justiça para apresentar diante de Deus a não ser Cristo. A menos que você esteja em Cristo, você não tem argumentos diante de Deus para se safar do juízo de Deus. Não existe jeitinho, não existe advogado que possa livrar a sua pele diante do justo juiz que é Deus. O único advogado que a Bíblia nos apresenta é Cristo. Se você tem Jesus, a Bíblia diz: nós temos advogado junto ao Pai. Aí você está seguro. Mas enquanto você não tiver Jesus como seu advogado, aí você está numa situação desesperadora. Porque aqui o jeitinho humano não vai servir, não vai valer. A gente sabe, né, que no julgamento dos homens existe muita corrupção. Não há justiça verdadeira entre os homens, irmãos, infelizmente. Né? O dinheiro compra muita coisa. Não é à toa que existe aquele ditado, né, cada um tem o seu preço. Eu tenho um colega de seminário que formou junto comigo, e ele tinha uma capacidade oratória muito grande, Daniel, e ele fez direito depois. Aí um dia ele veio palestrar aqui em Lavras, eu estive lá naquela reunião, depois conversei com ele falou assim: ô Mário, eu fiquei muito honrado de te ver ali assentado, me ouvindo. Aí eu falei: você fez direito? Ele falou: eu fiz direito, né? Terminei o seminário, fui fazer direito. Aí eu perguntei para ele como é que é essa vida e tal, ele foi me contar algumas coisas que acontecem nos bastidores, eu fiquei impressionado. Ele continua sendo pastor, é professor hoje também no seminário,
um rapaz jovem, muito capacitado, mas me contando das coisas que acontecem, né, nesse meio, né? Infelizmente a justiça dos homens deixa a desejar, é falha. Ora não pune direito, ora exagera. Nós temos irmãos aqui fazendo direito, né, Ulisses? Então é preciso ter cuidado para, né, exercer essa profissão na vida do cristão, né? Mas o que eu estou dizendo com isso eu quero dizer o seguinte: não haverá advogado a não ser Cristo que possa de fato nos defender, né, diante do justo juiz que é Deus. Tendo Jesus, nós temos advogado junto ao Pai, diz a Bíblia, e aí nós estamos seguros. É o que nós falamos aqui hoje de manhã também, a justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, aí nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue. Então, irmãos, nós que caminhamos para essa realidade, né, que está à nossa frente, a do encontro com Deus, nós precisamos nos atentar para essa preparação, buscar a Deus, né, confessar Jesus, viver para a glória dele. Aí sim nós estamos numa situação segura diante de Deus. Morrer cada vez mais para o pecado, viver para a glória de Deus, perseguir uma vida que o agrada. Crente também pode ser idólatra. Às vezes a gente só pensa na questão da imagem, né? Mas tem muito crente, infelizmente, descontente com a vida, avarento, como nós pregamos aqui há poucos dias, né? E sendo idólatras, portanto, nós corremos risco, sim. Não é à toa que não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro dos 10 mandamentos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entendermos que haverá um dia para nós acertarmos as nossas contas com Deus, e que esse dia demanda preparação, e que a única maneira de nos prepararmos é nos apropriarmos da justiça de Cristo, conquistada por nós na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesta noite. Que Deus aplique ao nosso coração, né? E nos ajude a vivermos assim, sem medo deste dia, tendo Jesus como nosso advogado, como nosso Salvador, nosso Redentor. Nós vamos também ter a oportunidade de participarmos da Santa Ceia. E aí nós vamos ler mais um texto. Hoje de manhã nós lemos Coríntios, agora vamos ler Mateus capítulo 26, de 26 a 30. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pois eu convido o presbítero José para nos ajudar na distribuição dos elementos. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, nós mais uma vez te louvamos, glorificamos o teu nome pela tua palavra bendita, que é sempre atual. Mesmo um texto como esse que nós lemos aqui, lá atrás, de muitos anos atrás, até mesmo antes de Cristo, fala conosco hoje com tanta pertinência. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a nos apropriarmos da tua palavra, e que ela possa mudar a nossa vida no dia a dia,
de maneira que a gente viva cada vez mais afinado com a vontade do Senhor, em obediência à Tua palavra, no desejo de Te servir, de Te buscar nas nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, da idolatria, livra-nos do mero ritualismo, que nós possamos cantar com a boca, mas também com o coração, e que a nossa adoração aqui seja apenas uma extensão daquela que nós já fazemos lá fora. Ó Deus, abençoa agora esse momento em que nós vamos participar da mesa do Senhor, quando lembramos a morte de Cristo por causa dos nossos pecados. Abençoa esta igreja, os irmãos que vão participar, a fim de que haja edificação, crescimento, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, mais uma vez, perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa a nossa vida e nos encoraje, ó Deus, para enfrentar os desafios da nossa jornada aqui. Em nome de Jesus, amém. Jesus tomou um pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Algum irmão deixou de ser atendido na distribuição do pão? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Foi feita
Alguém deixou de ser atendido na distribuição do cálice? Pois os irmãos descartem o cálice ali naquela vasilha que está ali. Vamos ficar em pé para a gente orar mais uma vez e assim encerrarmos o nosso culto. Vou pedir a Paula, que está com a gente, para fazer esta oração, Paula. Senhor Deus, eu não consigo expressar, ó Pai, quão somos privilegiados de estarmos reunidos aqui na Tua casa nessa noite. Verdade. Na companhia dos irmãos. Enche meu coração de alegria revê-los, ó Deus, ver que todos estão bem, com saúde. Graças, Senhor, às Tuas misericórdias, ao Teu sustento e ao Teu amor, ó Pai. Verdade, Deus. Eu te peço, Senhor, que estenda, Senhor, a Tua graça e o Teu amor a todos os nossos irmãos, às nossas famílias, ó Deus. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Não nos deixe faltar nada, assim como o Senhor tem feito até aqui, ó Deus. Nós te somos muito gratos, ó Deus. E que nós possamos retornar mais vezes à Tua casa, Deus, com essa alegria, cantando juntos, ó Pai, reunidos aqui para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Pai, eu te peço que abençoe, Senhor, a semana de cada irmão aqui presente, as suas vidas, os seus anseios, os seus planos, e que nós possamos ter sempre em mente, Senhor, que os seus planos são maiores que os nossos. Verdade. Que o Teu amor, a Tua bondade, Senhor, sempre estão presentes nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos manter os nossos olhos no alvo, ó Deus, que é agradar ao Senhor e a nossa vida futura no céu, ó Deus. Sim, Pai. Cuida de cada um de nós, nos sustenta com saúde, com paz, com força e coragem para seguir adiante, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão, a consolação, a bendita companhia do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.